programa já está de volta. Hoje a gente está falando sobre história, sobre patriotismo. E olha, a professora Heloísa Damasceno, ela explica pra gente agora a influência da história na construção de um povo. E ela fala, inclusive, por que o brasileiro perdeu o patriotismo e de que forma a educação brasileira pode mudar o próprio povo brasileiro. Dá uma olhada. Na realidade, a formação do Estado-nação, que é o Brasil, ele está relacionado a uma colonização de exploração. Então, após essa colonização, que já nos remete a uma imigração, nós tivemos uma imigração forçada, que foi relacionada ao período da escravidão, e formou esse povo com características culturais de cada região. Na verdade, quando você conversa com os alunos, você observa alguns traços. Ah, professora, eu sou descendente de africanos, eu sou descendente de nativos, que eles costumam chamar de índios. E eles têm esses traços, essa relação com isso. Tanto as características físicas, que lógico influenciam o indivíduo, quanto as características culturais. Essa questão da colonização, de exploração. E o fato de nós não termos construído um Estado-nação faz com que o povo brasileiro, infelizmente, não tenha esse amor, que é o patriotismo. É o amor pelo seu país, defendê-lo sobre qualquer circunstância. Infelizmente, nós não temos. A gente observa muito em período de Copa do Mundo, as pessoas hasteando bandeiras, né, do Brasil, beijando, mas infelizmente só está relacionado a esses aspectos, quando é realmente para defender o seu país, valorizar. Nós temos aspectos maravilhosos, nós não valorizamos, infelizmente. De acordo com alguns estudos, nós precisaríamos de 3 gerações para chegar a esse patriotismo. Mas é uma questão de berço, valorizar o seu país em casa, na escola. Não, é importantíssimo, é fundamental, mas não basta apenas uma vez por semana cantar o hino em frente a uma bandeira hasteada. Nós precisamos resgatar essa cultura no Brasil. Infelizmente, nem os nossos governantes são patriotas. Eles não defendem a sua população como deveria. Se fosse assim, nós não veríamos tanta corrupção. Obrigado, professora Heloísa Damasceno, pelas explicações, pelas informações aqui no seu programa. Professora Romilda, como é realmente muito nítido, né, a influência direta da educação na construção de um povo que sabe exigir os seus direitos, sabe o seu lugar na sociedade. E eu queria começar te perguntando, diretamente ligado à sua área de história, como é que o ensino da história, a gente conhecer a história, o que aconteceram com outros povos, podem nos constituir seres humanos melhores, indivíduos melhores e, claro, uma nação melhor também? Eu penso que observar a história, com todos os acontecimentos, os avanços e retrocessos e etc., tudo isso deve servir, deve atender ao objetivo de trazer lições para o povo, né? Enfim, quando nós falamos nesse exercício de o que a história tem a ensinar, então cabe a nós que somos agentes históricos dessa história, né? Somos dessa geração, observarmos, né, todos esses fatos e analisarmos de que forma, o que eles têm a nos ensinar, né? De que forma que tudo isso pode ampliar a nossa noção de cidadania, o que eu posso fazer para o meu país se tornar algo melhor. Então, infelizmente, você falou sobre a questão da educação, né? Nesse sentido, nós ainda temos que avançar muito, né? Muitos investimentos e principalmente essa noção da importância da educação na vida das pessoas para que elas se tornem esses seres mais conscientes do seu papel e até o que elas devem cobrar, quais também são, né, as suas responsabilidades nesse país que elas querem construir para elas mesmas. Porque né? a gente nem sempre consegue aprender com a experiência dos outros. Muitas vezes a gente tem que passar pela experiência, né? Mas é muito bom quando a gente, sem passar por uma dor, consegue aprender com a experiência de outro.
E acho que a história é isso, né? Ela dá uma bagagem pra gente conseguir tomar decisões hoje, porque a gente vê que as histórias elas vão se repetindo, né? A Constituição e queda de poderes são muito parecidas. Então, quando a gente tem o passado muito forte na nossa mente, a gente consegue tomar melhores decisões pro presente. Isso vai trazer um futuro pra gente com muito mais estrutura e menos sofrimento, talvez, né? Sim. Eu, pelo menos, penso que essa relação é muito saudável. O problema é que as pessoas refletem pouco sobre essa questão, né? As pessoas têm uma memória muito curta e mesmo o que sobra da memória é muito pouco reflexivo, né? As pessoas não pensam. E às vezes, para piorar a situação, tem uma série de outros interesses que conspiram, né? E são agentes que acabam apagando essas memórias também, a gente sabe, né? Então, vou ser meio radical aqui, mas para que eu preciso colocar na televisão história? Para que eu preciso colocar conhecimento se eu posso deixar um povo bem emburrecido, que não sabe tomar suas próprias decisões? Então eu vou assistir mesmo novela, vou assistir seriado, que vai dar lá o pão e circo pro povo, e ninguém tá aprendendo a pensar, ninguém tá aprendendo a refletir, né? Bom, aí a gente chega na história do patriotismo. O que é, professora, patriotismo? A gente fala, principalmente o pessoal mais velho, eu vivo pegando assim, o pessoal de hoje não sabe o que é ser patriota, o pessoal não vai lá pra escola hastear a bandeira e cantar o hino nacional, o hino da bandeira e tal. O que é de fato patriotismo? Então, a origem da palavra patriotismo, ela vem dessa, enfim, o apego à terra. Quando ela surge, ela tem essa função, enfim, aqueles habitantes de um determinado território, pela afeição, pela devoção que elas tinham a essa terra, né, o solo, uma espécie de solo sagrado, em algumas situações elas se opunham a um poder maior, um poder central. Depois, essa noção de patriotismo ela vai se ampliando. Então, agora não mais somente a devoção à terra, mas quando se constrói a ideia de nação, né? Somos um povo, somos uma nação. Então, isso se amplia. Então, aí você vê tanto a devoção à pátria, a devoção aos símbolos nacionais, ao hino, à bandeira, etc. E esse patriotismo, na maioria das vezes, ele se manifesta em ocasiões mais específicas, né? Então, por exemplo, em eventos esportivos. Toca sempre o hino nacional. Toca o hino nacional. A gente vê os jogadores não sabendo o hino nacional algumas vezes, também, né? Infelizmente. E aí ver, né, a bandeira do seu país ali, especialmente quando ela está num lugar, no pódio, né, ali, no primeiro pódio, lugar. no primeiro lugar, isso tudo mexe muito com você, né? Agora, professora, a gente está falando sobre como é importante esses símbolos, de como eles são lembrados, e você até colocou a origem aí disso. Agora, nós como cristãos, a gente também precisa ter esse amor à nossa pátria, porque a gente não vive pregando que o nosso mundo não é aqui, a gente pertence a uma pátria que é celestial. Eu não estou tendo um processo meio de adoração à bandeira, a esses símbolos. Qual é a nossa posição como cristãos diante de tudo isso? A resposta logo depois do intervalo, a gente volta já.